muito DNA. Então acho que foi essa época meio perdida. Anderson, e os elétricos, o que você acha? O que você acha do carro e o que você acha que vai acontecer se essa realidade vai fazer realmente parte no nosso país? Só antes dele responder isso, galera, nos comentários mandem as perguntas aqui que vocês querem pro Gerson, que eu vou selecionar as 2 melhores perguntas aqui pra gente passar pra ele. Beleza. Manda as mais polêmicas, tô brincando. Olha, a gente tem, eu segurei o Felipe aqui, mas tudo bem, vambora. Não, quer fazer, pode fazer. Não, tá tem, tranquilo. Não tem erro nenhum. Vambora. Quer falar da Lambo? Isso não. Tinha uma aqui, cara. Tinha uma aqui, tem uma aqui ainda. Tem uma aqui? Tá Tem, aqui ainda? Tá lá no cantinho, tá então escondido. Tá lá no cantinho. Na verdade, eu fiz proposta, eles estão vendo se vocês conseguem aceitar. Isso, o score é bom, vai. O elétrico, eu vim de híbrido. Eu vim com esse carro é de meu uso, é um Mini Countryman híbrido, tá ali atrás. Cara, elétrico, híbrido. Eu sou muito fã de elétrico. O carro elétrico é muito legal de andar e eu digo mais. Se você me der 2 carros, um elétrico e uma combustão, para eu usar na cidade, tá? É o teu carro de buscar o filho na escola, de ir no mercado e tal, eu prefiro o elétrico. O elétrico é mega silencioso, é mais econômico. Tá ficando velho. Tô ficando tá velho, ficando velho, também. Foi a mesma coisa que a gente falou, os 3 falaram a mesma coisa. Mas sabe o que é? É? Como diz o meu amigo João Anacleto, pra você gostar de uma igreja, você não precisa botar fogo na outra. Sim, né? É verdade. Exato, Cara, boa. A gente não ama isso aqui? Aliás, o V8... Anacleto que está convidado a participar do nosso podcast. Tá? João, venha, que o queijinho é bom. A gente não ama esse V8 borbulhante aqui? Muito. Fazendo 3 por litro e deixando a gente pobre? Ama. Cara, agora, por que É um sofrimento pensar em largar disso. Não, mas você não assim... precisa, entendeu? Tipo, o mundo não vai precisar abrir mão das 2 coisas. Eu tenho certeza absoluta. Daqui a 30 anos a gente fala, vai existir carro a combustão, vai existir carro híbrido e vai existir carro elétrico, tá? Essa é a minha visão. Como vai existir? Depende de qual país. Na Noruega vai ser 100% elétrico. Sim. A Noruega é desse tamanho. É 25 que eles falaram? O quê? De carro 100% elétrico, é 2025? 2025. Depende se eu não me engano. Da marca do país. Mas na Noruega vai ser, não vai ter mais carro a combustão. A Porsche falou que vai fazer só carro elétrico até 2030, mas ainda vai continuar tendo a gasolina. Até lá muita coisa vai acontecer. Então, por exemplo, a Noruega é desse tamanho, o IDH é altíssimo, a renda per capita é alta, tem carregador em todo lugar. Por quê? Lá faz sentido. Sim. Brasil, já respondendo o que você perguntou, o que eu acho que vai acontecer. Brasil, um país de dimensões continentais, renda per capita muito mais baixa, é um caminho muito mais longo a se percorrer. Aí você fala assim, o cara do golzinho 1000 daqui a pouco vai ter que comprar um elétrico quando tiver carregar. Não, isso não vai acontecer. A minha aposta para o Brasil, e que eu acho que vai acontecer em médio prazo, 5 ou 10 anos, híbrido. A Caoa Chery fechou a fábrica dela lá em Jacareí e está desenvolvendo toda a linha dela híbrida. Ah, será híbrida? Vai ser a linha dela Híbrida toda vai ser híbrida. Eu achei que Daqui seria a só pouco, elétrico. Sabe o que vocês Também. vão começar? Vocês vão começar a receber notícia do seguinte: vem aqui no lançamento do Polo híbrido, vem aqui do lançamento do novo Jetta GLI híbrido. Vai ser só híbrido. Na época da indústria que eu comecei a trabalhar, era a transição para o carro flex. Então, toda semana tinha o lançamento de um carro flex, entendeu? E não acabou. Hoje existe carro a gasolina, e hoje existe carro flex, hoje existe elétrico. Então, eu acho que o Brasil vai ter muito híbrido, porque é muito prático. Sim. Esse Mini ele tem 45 km de autonomia no elétrica. Eu ando Quantos praticamente cavalos só no elétrico. Tem elétrico. O elétrico, cara, ele é 224 combinada a potência, né? Eu ando praticamente só no elétrico na cidade, que eu tenho o carregador no meu prédio. Só que eu não preciso me preocupar com a autonomia. Se eu quiser sair daqui e ir pra praia, eu vou, paro, abasteço, porque ele vai só na gasolina. Aí ele é um 2.0 turbo? Ele é 1.5. 1.5 turbo, 3 cilindros. E tem o motor, elétrico também. Ele é Ford? Ele é nas 4? Ele é tração integral. Então, cara, daqui a pouco todos esses carros de mercado, os SUVs, o Taos, o Creta, vai ser tudo híbrido. É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, É o melhor dos mundos. E aí você vai ter, para entusiastas, você vai ter só combustão, você vai ter híbrido, daqui a pouco vai ter gasolina sintética, que já existem muitos estudos. Vocês viram que o Vettel andou em Silverstone? O Vettel comprou, ele tem uma Williams 1992 que era do Mansell, que o Mansell ganhou o campeonato daquele ano. O Vettel fez uma exibição em Silverstone na última corrida, usando um combustível não poluente, um combustível sintético experimental. Então, cara, a indústria tem muita coisa para rodar.
E você que nunca andou num carro elétrico, num carro híbrido, não tem preconceito, ande, você vai curtir A retomada demais. é bizarra. A retomada é... Cara, aquele Tesla Plaid, que é aquele Eu queria negócio? muito andar Pelo naquilo, amor de cara. Deus. Deve ser assustador. É mais assustador do que... Você perguntou, um elétrico hoje não oferece isso? É muito mais legal você fazer um launch control com aquele carro do que com o Veyron. Pra você impressionar as pessoas. É um negócio muito louco. Surreal a velocidade. Muito surreal. Mas aí quando a gente fala de híbrido, o híbrido, ele teoricamente, ele não é um início de um movimento contrário à sustentabilidade, porque assim, o que acontece? O híbrido você continua tendo vamos dizer, quando a gente fala de material, você está juntando um motor a combustão de um motor de um sistema elétrico. Aí tem esses motores elétricos leves que eles chamam, né, que ele só aciona para o carro sair daí parado ali e tudo mais e tal. Isso não é um aumento de custo dentro da indústria, você começar a colocar isso não vai traduzir só em encarecimento do carro, porque a gente vê que os caras hoje eles querem tirar quanto mais coisa do carro, melhor, porque fica o carro mais barato, menos itens, claro, né? A gente fala que um carro hoje, um Tesla, ele é montado em 300 e poucas partes móveis, quanto um carro a combustão de 2 a 3 mil. Aí a gente vai pegar um carro de 2 a 3 mil e ainda inserir mais peças nele. Talvez isso não vá um pouco contra o que a indústria também, né, do tipo assim, a gente vai usar mais material, a gente está falando de economizar material e a gente vai colocar mais material, porque assim, existe uma lenda por trás disso. Eu estou falando de uma lenda porque assim, nada é uma certeza nisso, né? A gente está aqui discutindo o sexo dos anjos, não dá para fazer ideia do que a gente está falando. Mas assim, a gente, teoricamente, a gente está indo contra o que eles estão falando. Acho né? que a lenda fala que você está dizendo é que o elétrico às vezes polui mais pela fabricação dele, pela... Não, é de material mesmo. Eu vou dar exemplo. Hoje, para você produzir o seu carro... É isso que você falou. Você está botando mais peças num carro. Você está juntando um carro já a combustão e está jogando um elétrico lá dentro, certo? Então assim, por exemplo, você aumentou aquele carro ele subiu de custo e não diminuiu. Porque assim, ó, a indústria, teoricamente, é que aqui no Brasil a gente sabe que não funciona dessa forma, mas é do tipo assim, um carro 1.6 aspirado, eles fizeram um 1.2 turbo para ele ser um bloco menor, certo? Tem um turbo compressor ali que para a indústria isso não é muito mais caro em termos de desenvolvimento, de linha de produção, só que aqui no Brasil ele custa muito mais caro. Aí é o caso do híbrido, certo? Se você for... Vou dar um exemplo de quando lançou o Corolla, né, a última versão, e ele tinha a versão híbrida. A gente tinha um Corolla a 90 mil reais e a gente tinha um outro Corolla a 140 mil reais, que era um híbrido, certo? Ele custava 50% a mais daquele outro carro. Então, isso teoricamente também para a indústria é um tiro no... Entre aspas, é um tiro no pé, eles vão ter que acertar preço e tudo mais. Por quê? Você tem muito mais pessoas que podem comprar um carro de 90 do que podem comprar um de 140. Então, quando a gente fala do híbrido, o híbrido, teoricamente, ele é uma evolução do preço, né? Ele só vai ser talvez mais sustentável, mais econômico, mas em termos de custo e preço para a indústria, a gente está falando de um aumento de preço. O híbrido, assim, usando o pior termo possível para ele é uma muleta. Exatamente o que você falou. Porque hoje, o que era mais negócio para a indústria? Em termos de custo, em termos de fabricação, isso é tudo elétrico. Por que não é tudo elétrico? Porque não tem rede de recarga, não tem infra, e porque ainda é caro. Os preços das baterias, eles vêm caindo, os preços dos motores, eles vêm caindo, mas um carro a combustão comparado com a mesma versão elétrica, ele ainda é mais caro. A hora que essa curva cruzar e a hora que o elétrico ficar mais barato do que a combustão, que vai acontecer, né? Porque outro dia eu fui numa montadora, numa fábrica, e aí o engenheiro falou assim, o que é aquilo ali? Eu perguntei, ele falou, é a área de desenvolvimento de motores, só que não vão desenvolver mais nada aqui, porque era a Stellantis, era uma fábrica da Jeep. A Stellantis não está desenvolvendo mais nenhum motor a combustão. Eu falei assim, você jura? Ele falou, o foco hoje, o que tem vamos usar e vamos melhorar um pouquinho os que tem a combustão, mas o foco hoje é desenvolver elétrico. Então, o foco da indústria está nesse ponto. Mas a indústria está olhando há quantos anos lá para frente? 20, 30, 40 anos. Enquanto isso do elétrico não se torna viável, o híbrido ele é um pouco uma muleta. Agora, mas veja o seguinte, para você ter um carro de 225 cavalos, você tem que ter um motor 2.0 turbo do tamanho X, etc, etc. Só que com um motor 1.5 tricilíndrico, um cilindro a menos material em um elétrico, você tem a mesma potência. Digamos que você está empatando esse jogo da complexidade. Bom, e você equalizou a conta agora. Você dá uma equalizada na conta. Agora,
Essa é a maior discussão hoje em todas as montadoras. Não existe uma resposta hoje. Eu te falei qual é a minha percepção do que eu acho que vai acontecer em termos de Brasil pelo movimento das marcas, Car Share, as realidades que a gente vê e tal. Na Noruega vai ser diferente, nos Estados Unidos vai ser diferente, e no Japão pode ser diferente. Mas essa é a discussão diária nas marcas hoje. Ninguém tem uma resposta exata e fechada do que vai ser. Mas você vê que a própria Mini anunciou que a partir de 2030 é só elétrico.